Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou estar fazendo aqui uma simulação de um guia de onda retangular. É uma simulação bem simples, mas para quem está começando a mexer no programa ou está estudando essa matéria, vale bem a pena. Para isso eu vou estar utilizando então um exemplo do livro do Poser, justamente para ter aí os resultados já de um guia de onda do exercício e comparar com os nossos resultados da simulação. Eu vou estar abrindo aqui o exemplo para vocês, é o exemplo 3.1 do capítulo 3. Bem, o que ele pede para a gente? Considere, então, um guia de onda retangular, de cobre preenchido com teflon, tendo as dimensões de A igual a 1,07 cm e B igual a 0,43 cm. A partir disso, então, ele pede para a gente encontrar as frequências de corte dos 5 primeiros modos propagantes. Além disso, ele pede também para encontrar atenuação aí devido às perdas no dielétrico e no condutor para uma frequência de operação de 15 GHz. É um exemplo bem simples, bem básico mesmo. A equação aí para a frequência de corte é essa mostrada aqui. Então, substituindo os valores de M e de N, a gente encontra aí as frequências de corte para os modos aí que o exercício pede. Então, assim, a gente chega nessa tabelinha aqui que foi construída. Ou seja, a formulinha serve tanto aí para o modo TE quanto para o modo TM. A ideia com essa simulação é justamente comparar essa frequência de corte aqui calculada no exemplo do livro com o que a gente vai simular, tá certo? Além disso, a gente vai também comparar aqui os campos gerados para os dois primeiros modos propagantes. Poderia ser feito também para os outros modos, mas a gente teria que aumentar um pouco a frequência. Preferi fazer só com os dois primeiros mesmo. Vamos voltar aqui no programa então. Vamos criar então um novo template para esse guia. Então vamos selecionar aqui microondas, RF, antenas, vamos dar um Next, vamos deixar selecionado o Waveguide, vamos dar um Next, o domínio do tempo mesmo, Next. As unidades aqui vamos usar milímetros e gigahertz, as outras unidades não precisam alterar. E a faixa aqui de frequência vamos fazer entre 5 e 20 GHz, justamente para pegar aí os dois primeiros modos propagantes. Vamos selecionar os campos de elétrico e magnético. Vamos dar um Next. E vamos colocar aqui um nome para o nosso template. Vamos colocar guia, retângulo, hatch, aula, tanto faz. Vamos colocar. Confira então as configurações, as unidades e o solver e pode finalizar aí. Agora é só esperar a inicialização da aplicação. Bem, podemos começar então a construir o nosso guia. Percebam que eu já tenho uma aba aqui onde eu já fiz a simulação, justamente para não precisar ficar fazendo a simulação aqui durante o vídeo. Então, quando eu terminar, eu vou acessar aqui os resultados direto. Vamos começar então. Antes de tudo, vamos colocar aqui os nossos parâmetros em Parameter List. Vamos acrescentar aqui A. Era 1,07 centímetros, então 10,7, 10,7, né? Aqui é ponto, não sei se coloquei vírgula, ponto. B é 4,3 milímetros, certo? E vamos acrescentar aqui também o nosso comprimento. Vamos fazer com 20 milímetros ou 2 centímetros, né? A frequência é bem alta, então é aí um comprimento proporcional. Bem, a partir de agora, então, a gente pode vir na aba de Modeling. Vamos selecionar Bricks. Vamos dar um ASCII. Na nossa janela que vai abrir, vamos colocar um nome para esse brick. E vamos colocar aqui o x mínimo sendo menos A sobre 2, x máximo A sobre 2, y mínimo menos B sobre 2, y máximo B sobre 2. E o Z vai ser justamente o eixo do comprimento aí do nosso guia. Então vai ser menos comp sobre 2 e comp sobre 2. Nossa senhora. Vamos selecionar agora o material. Lembrando que o que a gente está fazendo aqui primeiro é o nosso dielétrico. O material do dielétrico lá estava escrito que era teflon. E se a gente procurar aqui o teflon na nossa biblioteca, a gente não vai encontrar, pelo menos não com esse nome. Pelo menos eu não encontrei. A gente pode então criar um novo material. Para isso a gente tem que saber as propriedades desse material, propriedades elétricas aqui no caso. No próprio apêndice do livro a gente consegue encontrar isso,
Então, a gente tem aí para esse exercício, para o Teflon, no caso, uma permissividade elétrica relativa de 2,08. Vamos incluir aqui na condutividade a tangente de perdas, que é equivalente a 0,0004, são 3 zeros aí, para uma frequência de 10 GHz. Aqui dentro da nossa faixa mesmo, podemos dar um OK. A gente vai estar criando aí esse novo material. Então vamos voltar aqui para componentes, vamos dar um preview. Então tá aí, né, o nosso guia de onda. Parece que ele está certinho, vamos dar um OK. Então tá aí, reparem aqui na nossa árvore de navegação que o nosso componente foi criado e o nosso guia está aí. Bem, aqui existem algumas formas de inserir a nossa casca aqui por fora, né? A gente poderia incluir apenas a casca de cobre aqui mesmo, posteriormente colocar as portas e executar a nossa simulação. Ou a gente pode também colocar aqui o nosso background como cobre. Ambos vão dar aí o mesmo efeito. Além disso, a gente pode também colocar aqui condições de fronteira e colocar aqui PEC. A única diferença é que não vai ter aí a característica de condutividade do cobre, e sim vai ser um condutor perfeito. Como aqui, para fazer esse cálculo justamente da frequência de corte, isso aí, em comparação com o livro, vai trazer pouca diferença, vamos utilizar, e quando a gente utiliza as condições de fronteira, a gente reduz bastante os nossos meshes, isso faz com que a nossa simulação seja muito mais rápida. Então eu vou preferir fazer isso aqui para esse vídeo. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Basta vir em Simulation, em Fronteiras, né, Boundaries. A gente vai entrar numa janelinha chamada aí Condições de Fronteira e a gente vai selecionar aqui em X-mínimo Electric com ET igual a zero, ou seja, o campo elétrico tangencial é igual a zero. Isso faz aí com que tenha o mesmo efeito de um plano condutor, aí em X mínimo. A gente quer aplicar isso para todas as direções, então a gente pode dar um apply aqui em todas as direções, vai fazer com que a gente não precise ficar selecionando todas, e a gente pode dar aqui um OK, então. Reparem que quando a gente fizer isso, quando a gente vier aqui no Mesh, a quantidade de Mesh Cells vai ser muito baixa, isso vai acelerar muito a nossa simulação. Ainda mais que a gente vai fazer com vários modos, né, justamente para fazer a nossa comparação. Vamos dar um Close Mesh aqui. Agora vamos incluir as nossas portas, vamos vir aqui em Pix, vamos vir em Pick Face, ou ao invés disso você pode digitar aqui com o F do teclado. Vamos selecionar então a face externa com um duplo clique. Após isso, na aba Simulation, vamos selecionar o Waveguide Port. Uma nova janela vai abrir aqui. E aqui a gente vai adicionar alguns números de modos a mais, né? A gente quer 5 modos. Então vamos colocar aqui 5 modos. Vamos então dar um OK. Tá aí a nossa porta. Vamos vir para o outro lado e vamos acrescentar a outra porta da mesma maneira. Pix, Pick Face, duplo clique. Waveguide Port. Dessa maneira, o Waveguide Port ele já vai entender aqui que a face selecionada é onde a porta deve ser criada, e a gente vai novamente inserir 5 modos. Podemos dar um OK. Beleza? Tá aí então o nosso guia de onda com os nossos 5 modos. Após isso, então, basta a gente vir aqui em Setup Solver. E aqui não precisa alterar a precisão nem nada, é só dar um Start e começar a sua simulação. Eu já tenho essa simulação feita. Temos aqui o nosso guia de onda, exatamente o mesmo. E aqui a gente tem já os nossos resultados, né? Vamos abrir aqui então os nossos parâmetros, e a primeira coisa que a gente vai ver é que a gente tem vários parâmetros, né? Isso porque a gente tem 2 portas, então naturalmente se só tivesse um modo a gente teria aí pelo menos 4 parâmetros, né? Pelo menos não, a gente teria 4 parâmetros. Como a gente tem 5 modos, a gente vai ter 4 parâmetros para cada modo. Então dá essa quantidade pequena aqui de parâmetros, né? Bem,
Se vocês clicarem aqui em cima da pasta em geral, a gente consegue ver todos esses ao mesmo tempo, só que apenas dois é que a gente vai conseguir aí analisar eles de fato, porque a frequência de corte vai estar abaixo de 20 GHz, que são esses dois primeiros aqui. Esse S21 e esse S21 daqui, que são os dois primeiros modos, ok? Uma coisa que a gente pode analisar eles individualmente, né? No caso, um deles é esse. Então, a nossa frequência de corte vai estar aproximadamente aqui em menos 3 dB. Então, vai estar próximo, né, daqui. Enfim, tem que ir ajustando aqui. Vai estar perto de 9.67, né? A gente já sabe. Da mesma forma, a gente pode avaliar o outro também. Mas aqui, em uma das pastas, Import Information, vamos abrir ela aqui, a gente pode analisar todas as nossas frequências de corte. Então, reparem aqui que na aba mais inferior, em Result Navigator, a gente pode analisar todas essas frequências de corte numa tabela. Então, vamos fazer uma comparação aqui, né, com o que a gente tem dessa tabela. O nosso primeiro modo aqui é o modo TE10. Segundo o cálculo aqui, a gente teria 9.72. E aqui a gente vai ter, então, 9.7. Então, está bem próximo. 19.44, 24.19, 19.32, 24. São valores realmente aí bem próximos do que foi mostrado aí nos resultados do livro. Assim como os outros aqui posteriores. Então, aqui, como a gente pode ver, a gente tem 5 resultados, né? 5 resultados para cada porta, certo? Então, a gente vai ter aqui 10 resultados. A gente poderia abrir aqui, teria os 10 resultados individuais, e aí você pode comparar também. Bem, então aqui podem analisar os resultados aí, a gente tem bastante resultado para vocês poderem analisar, verificar. Outra coisa que a gente pode ver também são em 2D e 3D os valores de campo elétrico e de campo magnético. Para o primeiro modo, para o modo TE, vamos ter 10, vamos analisar ele aqui, o nosso primeiro modo, o campo magnético. Quando a gente abre, o meu está em dB, por isso que está assim. Vamos analisar ele em um determinado plano. Vamos colocar aqui o plano Y, normal a Y, né? Vamos cortar o plano, colocar o campo aqui. Então, o que a gente vai ter, vamos vir aqui em propriedades, vamos diminuir a densidade um pouco dele, aumentar o tamanho aqui. Vou colocar em dB para ficar melhor a visualização, acho que nem ficou não, né? Ficou tão bom não. E aí a gente pode ver então o nosso padrão aqui de campo magnético para esse modo de propagação. Então, se a gente comparar aqui com o que a gente já tem esperado, a gente vai ter justamente o campo dessa mesma maneira aqui. Vamos comparar aqui, né? Um para um lado, um para o outro. Então, a gente vai ter a mesma forma, campos aqui rotacionais para esse lado, depois rotacional para o outro lado. E se você analisar o campo elétrico aqui para essa mesma porta, para esse mesmo modo, na mesma frequência, que a gente vai ter o campo elétrico apenas aí entrando ou saindo, como a gente já esperava ali mesmo. O segundo modo seria aqui o segundo modo, a gente é obrigado a pegar aqui a frequência de 20, né, GHz, porque abaixo disso, abaixo de 19, a gente não tem a propagação, né, desses campos. E vamos analisar aqui, comparar com o resultado que a gente tem aqui para o modo TE20. E vamos reparar que bate exatamente mesmo com o que a gente tem no livro, que são agora esses campos aqui rotacionais, né? Vamos comparar aqui, que a gente tem exatamente a mesma coisa. Vou animar aqui para chegar um pouquinho para o lado, que a gente tem esse mesmo padrão, né? Se vocês quiserem colocar em dB, às vezes fica mais fácil, diminuir ou aumentar o tamanho das setas, às vezes facilita também a visualização. Vamos colocar aqui. Então, a gente vai ter aí um padrão exatamente como a gente via ali mesmo. Mesma coisa, se a gente mudar o plano aqui, vamos colocar aqui no plano X.
Reparem aqui que a gente vai analisar, no caso, o campo elétrico. Então, vamos colocar aqui campo elétrico, segundo cortado, que a gente vai ter a mesma coisa do que está mostrado lá, né? Campos para cima e campos para baixo, da mesma maneira como a gente vê ali. A gente também pode analisar esses campos aqui na face da porta. A gente vai ter aí os mesmos resultados. Bem, aqui você pode analisar outros resultados também. Você pode visualizar esses resultados antes mesmo de fazer a simulação por completo, vindo em ports e vindo aqui em Object Information, colocando a frequência de operação e dando Calculate. Assim você vai chegar nas mesmas frequências de corte. Você vai calcular aí também sua constante de propagação e tudo mais. E assim você pode ir comparando com o exercício do livro ou com outros exercícios também que você tiver. Basicamente, essa é a forma de realizar aí a simulação de um guia de onda. Esse é um tipo de simulação, obviamente. Se você quiser fazer um guia de onda real, né, o ideal é que você crie um guia com a alimentação ali através de um cabo coaxial. Assim você realmente vai estar projetando um guia de onda. Você vai ver que ele não vai ficar ali tão perfeitinho quanto isso daqui, né, que a gente vê. Cadê? S21. Muito difícil que você vai ter uma resposta assim tão boa quanto essa quando você estiver projetando. Inclusive é uma boa aí de você fazer e testar. Bem, basicamente era isso que eu gostaria com esse vídeo. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. E é isso, até o próximo vídeo.